Esse é o podcast da Justi Arbitration, Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem. Apoio: NPD, Núcleo de Provas Digitais e Núcleo de Ensinos. Produção e edição: Working Freelance. Metaverso nega o verso, poder sem igual. Por Dr. Rogério Devisati, advogado, defensor público, Rio de Janeiro junto ao STF, STJ e TJ Rio de Janeiro. Palestrante, escritor. O Nome da Rosa é o título de um dos grandes livros da história. Fala do poder do conhecimento. O texto se desenrola em torno do acesso aos livros e a biblioteca está simbolizando a fonte do conhecimento. Quem tem o poder sobre a biblioteca decide quem pode ter acesso ao saber ali depositado e ao conhecimento de si próprio. Sob esse prisma, aquela biblioteca é o meio para preservar as valiosas obras e, ao mesmo tempo, o cofre do conhecimento que não está disponível a todos. Por qual motivo? Porque o conhecimento e a sabedoria libertam. Gosto dos livros em papel, compro-os, coleciono-os e tenho o prazer de sentir de cada um o cheiro do papel e da tinta, ler o prefácio e consultar as bibliografias. Preciso conhecer o livro como um todo, por acreditar que isso melhora a relação do leitor com a obra. Atualmente, o conhecimento e a sua difusão estão a cargo dos grandes conglomerados tecnológicos, que não se parecem com as tradicionais bibliotecas. Não vemos os pórticos, as escadarias, os corredores e as galerias. Não vemos as estantes com os livros, as mesas para leitura, ou as outras pessoas carregando e consultando obras. No mundo da internet, somos solitários que se sentem integrados, navegando em busca de conteúdo. Quem guarda as nossas fotos de família e onde? Onde estão arquivados os virtuais acervos de livros, monografias e textos digitais? Onde se guardam as infinitas fotografias que circulam pela rede mundial de computadores? Tudo que entra na rede tem um destino no grande acervo virtual, e sequer sabemos quem detém as chaves e o controle do acesso a tudo isso. É acervo em código binário. É linguagem que poucos compreendem e essa representação tecnológica é em tudo diferente dos livros em papel, com capas sedutoras e protetoras dos conteúdos, que mexem com a nossa humanidade. A poesia sempre provocou os humanos. Dos doces amores declamados às dores gritadas em guturais vocalizações, diante das privações, fome e sofrimento, como em Morte e Vida Severina, as cândidas mensagens em confronto com o amargo fel destilado nas palavras de dor e ódio, como na Divina Comédia. Se podemos sentir a poesia nos versos, a palavra metaverso deveria significar mais do que os versos da poesia conhecida. Seria algo como versos extremamente poéticos, já que o prefixo meta indica algo que transcende, que excede, que vai adiante e além. Nessa ideia, metaverso seria algo além da poesia, e portanto, além dos sentimentos. Lê do engano. Metaverso é a expressão que traz consigo algo não imaginado pelo mais comum dos seres humanos. É palavra que indica conteúdo além da internet conhecida e das suas cotidianas possibilidades. Propõe-se uma grande revolução tecnológica, pela qual estaremos dentro do conteúdo consumido, algo como estar dentro da história do livro, interagindo com os personagens, como avatares ali posicionados, presenciando o amor de Romeu e Julieta, o desenrolar de 20.000 léguas submarinas e as angústias narradas por Victor Hugo, em Os Miseráveis. Como seria observar a execução do trabalho dos grandes pintores de outrora, chegar às fossas abissais sem sofrer com a grande pressão que deformaria os nossos corpos nas profundezas oceânicas, ou nos sentir em voo pelo espaço? A proposta é algo além do concebível, e o infinito seria o limite para a criatividade humana, por meio dessas potencialidades tecnológicas. Namoro pela internet, trabalho, diversão e compras ganharão outra dimensão. Imagina o nó que isso dará na cabeça de muitos, que hão de confundir o seu real e o seu avatar. Haverá gente perdida de si, diante da sobreposição do mundo perfeito e nada real, e aquele que exige vida social, empatia, coragem e tolerância e onde sopra o vento que nos traz o verdadeiro cheiro das flores, matas e mar. Haja remédios com tarja preta e consultórios cheios de gente, se autoindagando ser ou não ser, ou quem sou, o eu nessa história. Ter a sensação de tocar em algo, um corpo nu, um animal ou a água corrente de um riacho, não é o mesmo que passar os dedos pelo fruto da natureza. O que vem do equipamento tecnológico não significará a realidade. Poderá ser parecido, mas não é real, mesmo que seja algo muito além do que hoje chamamos de realidade virtual. Pelo que se alvitra construir,
haverá integração entre a realidade e a virtualidade a tal ponto que uma não seria nada sem a outra. O Facebook já mudou seu nome para Meta, e isso é só um sinal da iminente revolução, ainda em sua fase embrionária. Os textos a respeito são motivadores e, ao mesmo tempo e de algum modo, assustadores. Há filmes sensacionais que tocam nesse universo, como Matrix, Tron e Avatar. Embora o que se conceba esteja muito além dessa filmografia e das mais ousadas propostas conhecidas, seria possível um tal grau de interação com pessoas que não convivem fisicamente conosco que talvez haja o abandono da realidade nua e crua por essa sedutora vida virtual. Se já é estranho voltar de longa viagem de férias, imaginemos como seria viver essa dualidade. Outra questão relevante envolve o acesso aos dados e a real vida privada das pessoas. Nada comparável às fofoqueiras inocentes da literatura. Alguns poderão enxergar revolução tecnológica, atração de investimentos, aspectos de economia e lucros. Mais do que isso, penso, é uma corrida por poder. Observemos que não são os países que produzem, dominam e usam essas tecnologias. Viveremos uma revolução maior no poder. Hoje ainda são países que gerenciam as pessoas e as suas vidas e necessidades. São os governos dos países que lhes provê segurança contra inimigos e adversários de outras nações, que olham por saúde, trabalho e emprego, etc. Do ponto de vista do indivíduo, nossas necessidades privadas envolvem tantas coisas, inclusive comida diária, casa, roupas, escola, emprego, votar em eleições, transporte. Ocorre que, com o metaverso, o poder não estará com as pessoas, grupos sociais, partidos políticos, líderes religiosos ou associações profissionais. Também não estará com países e governantes. O poder real estará nas mãos dos gestores e mantenedores dessa tecnologia poderosa que se avizinha. Teremos uma ou duas ou três empresas gerenciando a vida de bilhões de pessoas e manipulando-as com a realidade, dos cenários e sensações maravilhosas que poderão lhes proporcionar. E no exercício mais livre de indagações e com metáfora, de levá-las a marchar para o abismo e se atirar no mar, como os lemingues. Os Estados Unidos iniciaram o século XX contra os grandes truxes, inclusive atingindo a então poderosíssima Standard Oil, de John D. Rockefeller. De algum modo, aquele fato se assemelha ao aqui considerado. Nas mãos de poucos está todo o conhecimento do mundo, armazenado em linguagem binária, arquivável não em bibliotecas que sejam imensos pavilhões de livre acesso, mas em centrais disfarçadas e bem distantes dos curiosos. A chave dessas bibliotecas e do conhecimento e sabedoria que encerram está nas mãos de muitos poucos e o mundo caminha sob essa autocracia poderosa, que determina o que deseja e que leva-nos ao rumo traçado, sem que para isso possamos votar em eleições ou plebiscitos. No romance O Nome da Rosa, citado logo no início deste texto, a biblioteca pega fogo enquanto se tenta salvar alguns livros raros, como se estes fossem a alma da própria humanidade. Que a chave do conhecimento e da sabedoria no metaverso não signifique nos manter do lado de fora, com frio e fome, e nos distraindo com utopias virtuais, enquanto poucos se mantêm no mundo real, aquecidos e bem alimentados. Esse foi mais um podcast da Justi Arbitration. Obrigada por se conectar conosco. Curtam, compartilhe e comente. Ative o sininho para ficar por dentro de nossas programações.